Bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos. Vamos nesta manhã louvar ao nosso Deus por aquilo que Ele faz, adorá-lo por aquilo que Ele é, por esse amor tão grande que Ele tem demonstrado pelas nossas vidas. Queridos, muito bom estar com os irmãos. Nós estamos aqui gravando mais uma das nossas mensagens para domingo de manhã. Vocês acabaram de ser abençoados aí pela música do Marcos e da Sandra. Queremos agradecer esses irmãos que têm colaborado com esse trabalho. E estamos muito felizes, mesmo estando distante dos irmãos, sentimos falta da igreja, sentimos falta das nossas reuniões congregacionais, mas enquanto necessário for, nós vamos usar as nossas mídias para editar e publicar as nossas mensagens. Hoje à noite, às 18 horas, o nosso culto será online, então fique atento para você participar juntamente conosco. Para a nossa reflexão dessa manhã, eu queria deixar uma passagem e uma meditação com o coração dos irmãos. Está em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. O texto diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti,
este será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: assim, ou será assim, a tua posteridade, assim será a sua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi creditado, lhe foi imputado para justiça. Palavra em Gênesis capítulo 15, verso 1 a 6. O momento de Abraão é um momento muito especial, como muitos momentos da sua vida e da minha vida. Creio eu que o que estamos passando agora é um tempo de muita reflexão, onde podemos aproveitar essas oportunidades para referendar algumas coisas, corrigir algumas coisas na nossa própria história. As provas que nós estamos passando produzem vários sentimentos. E um dos sentimentos que se fez presente ali na vida de Abraão e que também se faz presente na minha vida, na sua vida, talvez de forma muito mais constante do que a gente imagina, é o desânimo. Encontramos muitas pessoas desanimadas. Quem estava com o seu negócio em dia, com o seu trabalho, com a sua empresa, com a sua prestação de serviço, esses irmãos, essas pessoas estão realmente num tempo muito difícil, talvez desanimados, porque estão perdendo parte da sua própria sustentação, da sua renda familiar e assim por diante. O desânimo é aquela perda de alento, de vontade, é a perda de ânimo, é deixar-se esmorecer, perder todo o estímulo e, de certa forma, ver a coragem ser bastante reduzida e diminuta. E Abraão estava vivendo exatamente esses dias. Quando Deus se apresenta numa visão, percebe-se nas suas próprias palavras de Abraão, que ele estava realmente bem desanimado, bem cabisbaixo, bem desalentado, bem enfraquecido, fragilizado nas suas perspectivas. E com base nessa história, um homem que já está quase com 100 anos e que ouviu de Deus a promessa que ele teria um filho, e até então esse filho não havia chegado ainda, eu quero usar essa história para aplicar à sua vida e à minha vida. E Abraão nos dá aqui algumas dicas, o Senhor nos dá algumas dicas muito importantes e preciosas para este tempo de desânimo. Como tratar os desânimos do coração? Esta é a minha reflexão para este domingo. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, tanto quanto Abraão, pare de olhar as circunstâncias como definitivas. Você só consegue tratar os desânimos do seu coração se você parar de olhar as circunstâncias como se elas estivessem encerradas, como se elas fossem definitivas. É interessante notar que no versículo 1, quando Deus aparece a Abraão, a primeira expressão que ele fala é: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a sua herança, a sua descendência, o seu galardão será sobremodo grande. Percebe-se a existência de um tipo especial de temor. O desânimo, ele produz uma insegurança, seja uma insegurança presente em mim, seja uma insegurança produto das minhas perspectivas, das minhas expectativas, seja o temor pela realidade que eu estou vivendo, pela circunstância que eu estou vivendo. Há muitos tipos de temores, de fobias que se instalam, que se alojam dentro do nosso ser. E é interessante observar que Abraão tinha de quase tudo, E ele era um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, um homem bem-sucedido, Os seus campos estavam cheios de gado, ele tinha cereais em estoque, muitos servos, muitos empregados. Mas a gente percebe que todas essas coisas juntas não adiantam e não são suficientes para elevar o ânimo do coração, incrementar o coração, enriquecer a vida, mesmo tendo tudo que ele realmente desejava e precisava. No versículo 2 ele pergunta para Deus: que me haverás, que adianta eu ter tanta coisa, que adianta o Senhor me dar tanta coisa se eu continuo sem um filho ou sem filhos? O grande problema de Abraão é que ele olhava simplesmente para o momento que ele estava vivendo. Quem sabe observando a sua limitação, a limitação de Sara, sua esposa, Quem sabe analisando as circunstâncias como um todo, as suas perspectivas, ele não consegue olhar além das circunstâncias como sendo algo definitivo. Ele diz que o herdeiro da minha casa é um escravo, não é o meu filho.
o Senhor não me concedeu descendência, e o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer, ele será o meu herdeiro. Então nós percebemos, né, que ele estava completamente dominado por esse sentimento e que a circunstância que ele estava vivendo realmente era algo definitivo, algo fechado, pronto e acabado. Então, para tratar o desânimo, pare de olhar as circunstâncias como sendo definitivas. Segunda coisa, pare de olhar a vida a partir de si mesmo, a partir de eu mesmo, a partir de nós mesmos. Ele diz, eu continuo sem filhos. Em outras palavras, eu não tenho filhos. Abraão, de certa maneira, aqui ele é exercitado, é desafiado por Deus a olhar mais para Deus do que para ele mesmo. Ele não pode olhar a vida e sustentar as suas perspectivas a partir de si mesmo. Por quê? Era um homem idoso, ele não tinha nenhum recurso natural, não tinha nenhum recurso médico, nada poderia interferir nesse projeto, nada poderia trazer à vida de Abraão o seu filho desejado. Era um homem idoso, com esposa idosa, né? E perceber uma mudança em toda a situação era muito difícil. Por isso ele é considerado o pai da fé. Era necessário ter muita fé para crer além daquilo que ele estava vivendo, inclusive a partir dele mesmo. Ele diz para Deus no verso 3, tu não me destes filhos, ou seja, a espera que ele tanto sustentou em fé e fidelidade não resultou em nada. E de certa maneira ele está dizendo que tudo dependia de Deus, mas ao mesmo tempo ele não consegue olhar a vida a não ser a partir dele mesmo. E a grande mudança que vai acontecer na vida deste homem é que Deus o desafia a olhar a vida a partir do próprio Deus, não a partir dele mesmo. Se olharmos os nossos projetos, as nossas trajetórias, os nossos sonhos, a partir de nós mesmos, a partir dos recursos que temos, nós vamos cair em desânimo. Deus diz para ele no verso 4, não, Abraão, é um filho com o seu sangue é que será o seu herdeiro. Aquele que será gerado de você, a partir de você. Deus está mostrando que, mesmo a partir de Abraão, o que há é a própria presença de Deus. Porque Abraão em si mesmo não tinha recursos, mas Deus capacitaria Abraão. Deus daria os recursos a Abraão. E diz o verso 6 que ele creu no Deus eterno, ele creu em Deus, ou seja, ele renova a sua fé depois dessa palavra de Deus. Ele consegue se estabelecer em uma nova perspectiva. Ele deixa de olhar a vida a partir de si mesmo para começar a olhar a vida a partir daquilo que Deus pode fazer na vida. Ele começa a enxergar que só Deus é capaz de realizar o irrealizável. Só Deus é capaz de fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. Para tratar os desânimos do coração, pare de olhar a vida a partir de si mesmo. E a última lição que essa passagem me ensina ande sempre com a fé firmada em Deus. Para vencer o desânimo, você precisa andar sempre com a fé firmada em Deus. Deus fala para Abraão assim, olhe para as estrelas, conte as estrelas, se é que você pode. Na verdade, esse desafio lançado pelo Senhor é para mostrar a Abraão que as estrelas são incontáveis, imensuráveis. E, na verdade, essas estrelas que não podem ser contadas, nem mensuradas, nem medidas, elas são a representação do poder de Deus. Assim como são as estrelas incontáveis, assim também é imensurável, incontável o poder de Deus. E Deus desafia Abraão a olhar para as estrelas para dizer assim, assim será a sua descendência. E esse olhar para as estrelas também pressupõe um olhar além de si mesmo, além também das circunstâncias lá atrás, analisadas e julgadas como definitivas. Na verdade, olhar para as estrelas e contá-las é exatamente lançar os olhos sobre o poder de Deus. Contar as estrelas e fazer a correlação com a descendência, não é? Deus dizendo para Abraão, imagine, assim como as estrelas, assim serão seus descendentes. Ou seja, há muito mais que um filho. Você não só terá o filho, mas terá muito mais que um filho. Abraão nem estava assim tão preocupado com essa ascendência, essa descendência. O seu objetivo era ter um filho, mas ele percebe que agora a sua fé precisava de uma leve correção, ou quem sabe de uma profunda correção. Ele precisava voltar-se para Deus e firmar a sua fé somente em Deus. A palavra encerra de forma linda, dizendo que Abraão creu no verso 6. Quando Abraão crê,
quando ele lança a sua fé em Deus, a gente percebe que a cura que acontece na sua vida precede todos os outros milagres que vão acontecer a partir daí. Abraão foi o pai da fé e é o exemplo maior de fé que temos, exatamente porque ele ousou confiar a sua vida em Deus. Ele não se firmou nas circunstâncias como sendo algo definitivo, ele parou de olhar a vida a partir de si mesmo e, especialmente, ele estabeleceu-se em fé numa relação afinada, harmoniosa, uma relação íntima e próxima de Deus. A cura que acontece nele precede os milagres na vida que ele teria daí para frente. E, de uma certa maneira, esta cura é muito maior do que todos os milagres que vão envolver a vida de Abraão. Para esse domingo, tempo de confinamento social, de restrições, é bem provável que um ou outro entre nós fique desanimado. Talvez desanimado porque as coisas que nos aguardam não são tão boas. As perspectivas econômicas, sociais, não são lá tão animadoras. E é natural que as pessoas se abatam e tenham desânimo no seu coração. Mas para tratar o desânimo, você tem que parar de olhar as circunstâncias como sendo o final de tudo, como sendo definitivas. Você precisa parar de olhar a vida a partir de si mesmo, ou dos seus próprios recursos, das suas possibilidades, e você é desafiado e carece, precisa, tanto quanto eu, de andar em fé, em estreita comunhão com Deus. Ande sempre com a sua fé firmada em Deus. Para fechar essa reflexão, eu quero dizer ainda que a cura do desânimo, ela, sem dúvida alguma, ela cura muitas outras coisas. E não só cura, mas esta cura que Deus realiza na vida de Abraão, ela promove saúde. E para enfrentar dias de tantos desafios, de tanta escuridade, de tanta imprevisibilidade, eu e você precisamos dessa cura em nós. E Deus está aqui para abençoar a sua vida e a minha vida. E eu quero usar a palavra inicial dele próprio. Não temas, não se apavore, não fique atribulado, angustiado, aflito. Confie em Deus e saiba que a sua vida nas mãos dele estará sempre no melhor lugar. Trate os desânimos do seu coração e bola para frente. Vamos tocar a vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois de ouvirmos a palavra do pastor Ismar, queremos compartilhar com os irmãos mais uma canção que fala que mesmo no meio de lutas, de dores, nós podemos trazer na memória o que nos dá esperança, o amor do nosso Deus. Venha adorar conosco, eu convido a todos a adorar conosco nessa hora ao Senhor.